Boa noite, primeiramente para todo mundo. Acho que está chegando o pessoal ali. Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês nessa reunião de diagnóstico, né, reuniões de plano diretor que a gente iniciou ontem e vai ser uma reunião, né, são 2 reuniões que estão ocorrendo por cada região. Então, hoje a gente está aqui na região noroeste, muito obrigada, então, pela presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina, sou diretora lá da Secretaria de Planejamento Urbano. E nós estamos com esse desafio de elaborar um novo plano diretor. Tá? Então, eu gostaria só de apresentar a equipe, a qual eu faço meu agradecimento também, de estar toda a equipe aqui mobilizada para que a gente possa fazer uma noite bem gostosa de trabalho, uma noite de discussão, que vocês possam trabalhar com a gente, elencando os problemas que existem na região de vocês, as qualidades e potencialidades. Então, a equipe nossa, por gentileza, fique em pé, que eu vou mostrar, são as arquitetas e técnicas que vão trabalhar na dinâmica com vocês, a Raquel, a Carol, a Anitta, a Nélia, a Dani, tá? O Igor e o Reinaldo, lá está o Marinho, nosso companheiro, e na frente está o Antônio na recepção. E quando vocês entraram, hoje a gente fez aquela mapeamento dos segmentos para a gente entender quem que é a população que hoje está aqui representada. Então são moradores, tem poder público, tem a imprensa, tem empresários, e é isso que a gente espera do plano diretor, que ele seja de uma forma bem participativa, representada por vários segmentos da sociedade, porque se a gente não tiver todos os interesses que tem aqui e a participação de todos, a gente não consegue construir e planejar uma cidade melhor. E a gente não consegue fazer com que o plano diretor traga as propostas que realmente eles sejam incorporados para uma mudança que a gente espera, tá? Então eu vou dar início aqui à nossa apresentação. Nós estamos hoje na fase de diagnóstico. Já ocorreu em abril e maio, tá? Então aqui o terceiro slide aqui, que a gente já apresentou os participantes, já apresentamos a equipe da prefeitura e agora a gente vai dizer um pouquinho o que foi a capacitação. A capacitação ocorreram 5 reuniões em cada região, em abril e maio desse ano. E nessa capacitação a gente explicou para a população. Teve uma média de 50, 70 pessoas em cada região. Nós explicamos por que é o plano diretor, para que ele serve, qual a sua importância. E nós vamos retomar um pouquinho aqui hoje com vocês, tá? Para vocês também não ficarem um pouco perdidos. E trouxemos esses dados, alguns do que a população apresentou nesta capacitação. Nós vamos aqui, eu acho que dá para dividir em 2 grupos, pela quantidade de pessoas que estão aqui, que nós vamos fazer uma seguinte dinâmica. Nós vamos colocar um mapa, uma foto aérea. Aqui tem alguns problemas que a gente elencou, né, no diagnóstico, e vocês vão poder complementar. E nós vamos colocar também uma folha transparente, a qual a gente vai poder rabiscar em cima e falar, olha, aqui falta espaço público, aqui falta uma praça de convivência, aqui eu queria um pontilhão, aqui eu acho que é importante ter uma escola, aqui poderia ter habitação, porque tem área de ocupações. Então a gente vai conseguir, em conjunto com vocês, elencar esses problemas de uma forma muito dinâmica, muito participativa e gostosa. Para isso, cada grupo vai ter que destacar um relator, que é um morador. Então aqui nós vamos dividir depois os 2 grupos pela quantidade de pessoas que estão aqui, e esse relator, na verdade, ele vai só dizer o que o grupo elencou de problemas, tá? Nós vamos fazer uma complementação dessa escuta inicial. Uma visão, a gente vai projetar uma visão de cenário futuro, o que a gente pretende para Campinas. Esses relatores, no final da dinâmica, vão apresentar esse relatório que a gente vai fazer. Cada grupo vão ter 2 arquitetas assessorando para que essa dinâmica ocorra, e depois a gente vai fazer uma síntese dessas contribuições, tá? Então não se assustem, a gente está aqui com a equipe, nós vamos
dar toda a assessoria técnica para vocês, como essas dinâmicas vão ocorrer, tá? Então, vamos voltar um pouquinho no que a gente fez nessas 5 reuniões nos bairros. A gente decidiu fazer 2 reuniões por região, porque a gente foi muito questionado no início. E uma reunião só de capacitação, às vezes eu moro lá no São Domingos, vocês fizeram uma reunião lá no Paço Municipal, é difícil de eu me locomover. Então, essa dinâmica desta semana, nós estamos com toda a equipe nessas regiões, nos 2 locais estratégicos, que a população consiga chegar para fazer uma forma bem participativa o plano diretor, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. O que é a capacitação? Para que serve realmente o plano diretor? Ele é uma lei que estabelece regras que orientam o crescimento do município, tanto urbano quanto rural. Ele estabelece diretrizes para habitação, infraestrutura, meio ambiente, uso do solo. Ele utiliza os instrumentos do Estatuto da Cidade para garantir melhor o desenvolvimento equilibrado. Esses instrumentos do Estatuto das Cidades estão na cartilha. Quais são os locais que eu vou querer área de interesse social? Tem uma área vazia que o empreendedor está lá esperando valorizar a terra e já tem toda a infraestrutura. A prefeitura pode cobrar IPTU progressivo? E cobrando, aumentando cada ano que ele lá está esperando a sua terra ser valorizada, ele pode, a prefeitura, cobrar? Então, os instrumentos urbanísticos são leis, que elas têm que ser incorporadas no plano diretor. Mas para incorporar, a gente precisa explicar como ela funciona. Como que eu vou aplicar o IPTU progressivo? Como eu vou aplicar uma zona de interesse social? Então, isso que a gente está trazendo inovador. Um plano diretor que ele seja auto-aplicável. Prever é fácil, todo mundo pode prever. Escrever lá no plano diretor e prever que esse instrumento um dia vai ser regulamentado? Não. O esforço da nossa equipe hoje, nesse ano, é que a gente possa regulamentar todas as leis. Está aí um instrumento, é fácil, e a gente tem que debruçar um pouquinho sobre ele e começar a ter uma aplicação melhor. Então, os objetivos do plano diretor é garantir uma cidade acessível a todos os cidadãos, independente da sua condição social. Ter saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento, lazer e emprego. Estabelecer um processo permanente de planejamento para a construção de uma cidade acessível e justa a seus habitantes, garantindo a função social da propriedade e a função social da cidade. O que é função social da propriedade? É você definir espaços no município, na cidade, que realmente cumpram a sua função. Aqui é local que é possível construir indústria? Ótimo. Aqui é área de preservação ambiental? Então vamos preservar. Aqui é a área que é possível a população construir unidades habitacionais? Então vamos cumprir a sua função do que está no Estatuto da Cidade e garantir a qualidade de vida da população. O plano diretor ele tem esse objetivo e a gente tem que fazer prevalecer. Por que o plano diretor deve ser revisto? Ele deve ser revisto porque a cidade é dinâmica. A cidade cresce, a dinâmica social também muda, os fluxos, a circulação, as rodovias. Então, é importante ele ser revisto. Com essa importância, o Estatuto da Cidade exige que os municípios façam sua revisão de 10 em 10 anos. Então, o nosso prazo é o ano que vem. Só que o ano que vem é ano de eleição. Então, o prefeito fez com que a gente assumisse o compromisso de terminar essa revisão do plano diretor até dezembro. Então, nós temos, só para vocês saberem o cronograma, até julho, esse mês, no meados de agosto, nós temos que fechar todo o diagnóstico. De agosto até dezembro, nós entramos na fase de propostas. Essas propostas, elas vão ser discutidas também com a população em reuniões, mas aí a gente está pensando em não fazer reuniões por bairros, tá? Por região. Nós estamos pretendendo fazer as reuniões por AR. Então, vamos pegar a administração regional, os bairros que estão lá e vamos trabalhar mais próximo à população nessa fase propositiva. Tá? Então, é só para vocês saberem como que vai acontecer até dezembro. O que é importante também ser revisto o plano diretor? Avaliar o sistema de planejamento atual,
uma vez com que o crescimento da cidade há novos problemas a serem enfrentados. O que é a capacitação? Ela é uma etapa prevista no plano diretor, é exigido por lei essa capacitação. Então a gente fez uma etapa preparatória, que a gente constituiu a equipe, elaboramos plano de trabalho, apresentamos esse plano de trabalho para a Câmara, para os representantes do OAP, entidades de classe, o MEC, enfim, apresentamos para todo mundo esse cronograma, tá? Aí fizemos um levantamento de dados e um diagnóstico em abril e maio, e hoje nós estamos aqui, que é esse diagnóstico comunitário, que é essa leitura que nós estamos fazendo aqui com a população nessas 5 reuniões que vão acontecer essa semana. Para que depois a equipe técnica, que a gente formou um grupo de 15 secretarias, que a gente vai estar fazendo diagnóstico técnico também com a prefeitura, onde cada secretaria está fazendo os seus planejamentos, o plano. A gente pega a Secretaria do Verde, está fazendo o plano de áreas verdes, o plano de saneamento. A INDEC, Secretaria de Transporte, tem o seu plano de ciclo viário. A Secretaria de Habitação tem o seu plano local. Mas como o plano diretor vai juntar tudo isso? Como o plano diretor, que é a lei que prevê o desenvolvimento econômico, social e sustentável da cidade, ele tem que articular com os outros planos. Então, por isso que a gente instituiu um grupo técnico dentro da prefeitura, formado por mais ou menos umas 15 secretarias, que a cada 15 dias vem constantemente se reunindo, tá? Para que a gente possa fazer o diagnóstico final. Então, nós não estamos só olhando o que os técnicos da secretaria estão levantando de problema. É importante a participação da população, porque vocês que moram aqui dia a dia, vocês que convivem com a região, vocês que sabem os problemas, os gargalos e o que precisa ser resolvido para ter uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que nós estamos vindo aqui hoje, de peito aberto, de uma forma transparente, que a gente possa trocar e ouvir os problemas que vocês têm para nos dizer. E as qualidades também, tá? Então, a etapa conclusiva é a elaboração de propostas, a qual a gente vai fazer debates, proposta final, caderno de subsídio. Nós vamos fazer a minuta de projeto de lei, que encaminharemos para a Câmara em janeiro, que é o recesso. A Câmara volta em fevereiro, o projeto de lei já vai estar lá protocolado, tá? Essa capacitação que nós fizemos, a gente também levou para a população, e estamos trazendo aqui para vocês, que nós fizemos um portal, é um site, que é www.planodiretor.campinas, que é uma maneira de vocês, da população, saberem tudo o que está acontecendo no plano diretor. Então, quer saber para que ele serve, o plano diretor de 2006, como é que foi as audiências, quais foram as propostas que foram colocadas lá, se elas foram executadas ou não, o nosso plano de trabalho, o nosso cronograma de atividades, tudo está aqui no Saiba Mais. Depois, a gente tem um ícone que é como participar. Aqui explica o que é uma oficina, o que são os seminários, como você pode participar do plano diretor. Contribuições, o plano diretor está estruturado em 6 eixos. 6 eixos são os focos que o plano diretor vai abordar, que é habitação, que eu vou dizer um pouquinho mais para frente, mobilidade, meio ambiente, inserção metropolitana e habitação. Então vocês podem entrar nas contribuições e deixar as suas sugestões lá, deixar suas reclamações, as suas propostas de mudança. Você só tem que fazer um login e uma senha, e vocês podem optar por deixar publicado. Então essas contribuições não estão vindo só para a secretaria, deixando fechada na caixa ali ou na gaveta. A gente quer de uma forma muito transparente e participativa, então por isso que cada um pode publicar. Se não quiser publicar, fiquem à vontade, mas se quiser deixar um nominho lá e a contribuição, fica no portal. Depois eu volto no plano diretor aqui nas escolas. Nós temos as notícias, essas reuniões que nós estamos fazendo, elas são publicadas, tanto que estão sendo filmadas, estão sendo gravadas, elas são disponibilizadas, a apresentação também no site, com fotos e toda a dinâmica que a gente vem fazendo. A agenda, que tem um cronograma lá, uma data, todas as nossas reuniões são publicadas também.
O plano diretor nas escolas, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação e que as crianças do ensino integral e EJA estão participando de um concurso fotográfico, um concurso de desenho, para que eles possam desenhar a cidade que eles imaginam, o que eles entendem, o que eles acham que no bairro está ruim, o que eles acham que é gostoso no seu bairro ou na região da escola onde moram. E o resultado que está sendo feito, as fotografias, a gente vai montar um catálogo. E eu pude, na verdade, ver algumas fotos, e as fotos estão lindas. As crianças estão tirando fotos de praças de esportes que tem no bairro, mas que precisa ser recuperada. Estão tirando fotos de rede de esgoto. Então, o olhar da criança para aquele problema que ela convive ali é importante para a gente pensar o que precisa ser melhorado. E as crianças são os jovens do dia de amanhã, a cidade precisa crescer para essa população que está chegando. E a gente precisa minimizar esses conflitos. Então, é um trabalho muito bacana que a Secretaria de Educação vem fazendo com a gente. E essas fotos vão ser publicadas no site. Esse concurso elas vão ter que ser, elas vão passar por uma avaliação, não da prefeitura, e sim da imprensa, de profissionais para que faça a votação. Tá? Premissas do plano diretor para discussão. Essas premissas, a gente trouxe algumas aqui, mas na dinâmica dos grupos a gente pode acrescentar ou rever algumas dinâmicas, algumas premissas, que seria desenvolvimento da totalidade do território municipal de uma forma equilibrada, concepção de uma cidade ambientalmente sustentável, promoção da qualidade de vida da população, permitindo o acesso à moradia, transporte, equipamentos e serviços públicos, fomentar o desenvolvimento econômico, considerando as potencialidades municipais e regionais, e articulação com o desenvolvimento regional. Até porque Campinas é uma cidade metropolitana. Hoje nós temos, por lei federal, do Ministério das Cidades, desenvolver o Plano de Desenvolvimento Integrado. Então, todos os municípios da região metropolitana vão ter que fazer os seus planos diretores, e alguns projetos que envolvem municípios vizinhos, eles têm que ser incorporados no plano diretor. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, tem uma rodovia que precisa ser pavimentada entre Campinas e Valinhos. Ela é um eixo de ligação. Esse projeto e essa intervenção, para ela receber recurso do governo federal, ela tem que estar não só no plano diretor de Campinas, como no plano diretor também de Valinhos, para que possa receber. Então, essa atribuição de fazer um planejamento metropolitano ficou na responsabilidade da agência GECAM. Mas nós, dos municípios, Campinas, tem a responsabilidade de definir praticamente os seus projetos que vão impactar nos outros municípios limítrofes, tá? Então, isso que é o que a gente está chamando de inserção metropolitana e o grande desafio da gente fazer esse alinhamento. Aqui são o calendário de reuniões, que são, na região norte aconteceu ontem, na região noroeste é hoje que nós estamos aqui, na região leste é amanhã, na região sudoeste e na região sul. Os locais certinhos, se vocês puderem participar das outras, às vezes tem parentes que moram nessa região, por favor, seja um canal de comunicação da gente. Se vocês puderem transmitir ou ligar para os seus parentes, olha, vai ter uma reunião de plano diretor aí, participe. Se vocês gostarem da dinâmica de hoje, replicam nisso para os outros familiares, que isso é importante, que todo mundo participa, tá? De apresentação, eu acho que era isso. Peraí, Dani, eu acho que tem slide ocultado aqui. Não, mas tem os dados. Não mostrei.
Bom, vamos voltar um pouquinho. Acho que na hora de passar, acho que é melhor então nem passar com a apresentação. Deixa assim. Vamos deixar assim? Essa. Vamos lá. Bom, não, acho que deixa. Pode tentar. Vamos lá. Acabou pulando um pouquinho, mas eu quero retomar nos eixos, tá? Então, o plano diretor, ele é estruturado em 6 eixos. Ordenamento territorial, que é onde a gente vai discutir qual é a divisa do município, o seu perímetro, como ele pode ocupar ou não ocupar. Hoje, vocês sabem que a gente tem as macrozonas, nós temos a divisão de AR, a saúde utiliza uma nova divisão, a habitação utiliza outra, a educação. Então, como que a gente faz a gestão e planejamento desse território se cada região traz um dado para nós? E tem uma divisão de território. Então, um grande dos nossos desafios é a gente definir uma divisão que possa a gente se identificar e que seja mais fácil a compreensão. Aí aqui nós temos a mobilidade, que é o sistema viário adequado ao adensamento, sistema de ciclovia, acessibilidade, que são pessoas com mobilidade reduzida. Outro eixo que é a habitação, onde a gente vai estar discutindo zonas especiais de interesse social. Meio ambiente, que trata a questão de planos de recursos hídricos, plano de áreas verdes, saneamento básico. Desenvolvimento econômico é o outro eixo, onde a gente vai trabalhar os parques tecnológicos, científicos e logísticos, o potencial turístico de negócio, entretenimento e área rural. A inserção metropolitana, como eu disse para vocês, que é esse planejamento integrado com todas as cidades que formam a região metropolitana de Campinas, e essas ações integradas que a gente tem que ter para equacionar os problemas da onde Campinas é conurbado com outros municípios, tá? Então, esses eixos, nós vamos poder discutir eles aqui um pouquinho depois da dinâmica. Nós trouxemos um mapa de densidade para vocês perceberem que a região do centro é a área que a gente tem maior densidade populacional por metro quadrado. Mas a região sudoeste, que é a região do Campo Grande, Ouro Verde, é onde a gente tem maior população, porque seu território é maior. Isto mostra também que, às vezes, a gente tem um conceito, Campinas é adensada, igual São Paulo. Não. A gente tem até dados que mostram que Campinas tem uma média densidade. Então, quando a gente começar a trabalhar, a cidade tem que crescer, para onde ela tem que crescer, onde a gente tem que adensar, é bom a gente começar a trabalhar que impactos esse adensamento pode ter no município. Então, aqui, só a gente trouxe um relatório para vocês do que foi essas 5 reuniões. E o que a gente já veio vindo fazendo de plano diretor. Embora pode ser novo para vocês, mas a gente vem trabalhando há bastante tempo e é por isso que é importante a participação e a divulgação do plano diretor. Então, nós já fizemos 23 eventos interno e externo, com 9 reuniões de plano de trabalho. Fizemos 6 oficinas, tá? Sendo que foi preciso fazer mais uma na região do Campo Grande e Ouro Verde. Fizemos 2 seminários, o terceiro vai acontecer agora em julho, dia 28. Fizemos 6 reuniões do grupo técnico da secretaria, que totalizaram 518 participantes em oficinas e 325 pessoas nos seminários. Quem foi a região que mais teve destaque nessa participação desse seminário, dessas oficinas? A maior representatividade foi a região norte e na região que foi do Campo Grande e Ouro Verde, que foi 141 pessoas que participaram da discussão, tá? Essas são a Campo Belo. Obrigada, Dani, Campo Belo. Tanto que a foto do Campo Belo está aqui, ó, que não deixa a gente mentir, que teve 141 pessoas participando na região sudoeste, na região leste, noroeste e na norte. O que a gente sistematizou? Como a gente tem as oficinas e o site, na oficina a gente fez, no final desta capacitação, as pessoas preencheram um questionário.
como se fosse uma enquete. Nesse questionário, as perguntas eram: quais os problemas que a sua cidade tem e o seu bairro, e que Campinas a gente quer daqui 20 anos, tá? E tivemos também sugestões e críticas que a pessoa pudesse escrever no papel. Essas estavam estruturadas em 6 temas pelos participantes e foram tabulados por cada região. E depois tivemos uma outra forma de participação, que o site ainda está aberto para qualquer um entrar, mas até agora a gente tabulou esses dados que a gente vai apresentar com sugestões e críticas. Então eu vou falar para vocês agora o que foi das oficinas. Então todo mundo que participou dessas 5 preencheram essa enquete, tá? Com essas 3 perguntas. Depois eu volto aqui, que era: qual o problema do seu bairro? O que o pessoal conseguiu identificar? Que 15% falta de equipamentos de saúde, postos de saúde, hospitais, que o 13% o trânsito é ruim e há congestionamentos. Isso eu estou falando das 5 regiões, tá? Então, depois que a gente fez essas 5 reuniões, a gente pegou a enquete que cada um escreveu e tabulamos aqui. E 12% retrataram que faltam boas calçadas para caminhar, 11% faltam lugares para atividade de cultura, teatro, e 10% faltam equipamentos de educação. O restante que não tiveram representatividade entre 10% a 15% foi que faltam de praia, faltam praias, nossa, faltam parques públicos para atividades, acho que é praças, né? Falta transporte coletivo, excesso de barulho, a moradia é cara, enfim, outros problemas que foram levantados. Isso aqui eu estou falando de problemas no bairro. Problemas na cidade. 13% falaram que o trânsito é ruim e há congestionamento. 12% a cidade é insegura e violenta. 10% o transporte coletivo não é eficiente e confortável. E 10% falta equipamentos de saúde. 7% falta equipamentos de educação como creche e escola. E Campinas para os próximos 20 anos. 21% deve ser sistematizado de transporte coletivo eficiente e confortável. 17% a cidade deve ter um trânsito bom, sem congestionamento. 13% a moradia deve estar perto do trabalho. E 11% a cidade deve ser mais compacta, com deslocamentos menores e mais rápidas. Tá? Então, o que a gente pode perceber? Aqui, com relação também a Campinas nos próximos 20 anos, de que a quantidade suficiente de postos de atendimento médico e hospitalares são pequenas, é menor. Deve ter também 24% deve ter quantidade suficiente de escolas e creches, e 13% deve ter uma quantidade suficiente de moradia de baixo custo para a população de baixa renda. E 12% deve ter quantidade suficiente de empregos, tá? Então, o que a gente pode perceber dessas enquetes que foram feitas nessas oficinas? Né? Que a população elencou que um dos problemas do seu bairro é questão de falta de equipamentos públicos, escola, creche, problema de mobilidade, e entre outros problemas que espaços, praças. Então, isso foi o que a gente trouxe dessas oficinas e que hoje a gente vai poder complementar com o que vocês elencam de problema. Só para vocês terem uma ideia, a idade dos participantes nessas reuniões foram de 30 a 59 anos, 65%, com um ensino superior completo de 29%, tá? E ensino médio até segundo grau em torno de 37%. E a renda com 87% de até 2.172 salários, que foi o que a gente conseguiu diagnosticar o perfil da população que participou dessas oficinas, nessas 5 reuniões, tá? O que a gente sistematizou também com as contribuições e debates? A gente percebeu que a região sudoeste com 108 participantes e a região sul com 112, que foi o maior número representativo, que dá um total de 366, tá? Aqui, eu acho que houve um probleminha no gráfico,
mas a maior quantidade de problemas entre ordenamento, mobilidade, habitação, que são aqueles 6 eixos que o plano diretor está estruturado, dentro da região, a mobilidade, que é o vermelho, foi o que mais se destacou como problema, seguido de habitação e ordenamento territorial, que é essa questão de uso do solo, como que eu vou usar o território, a questão do perímetro urbano, que envolve o tema de ordenamento. Tá? Aqui, as sugestões das oficinas é que há uma falta de equipamento, que foi o que a gente conseguiu tabular. Isso aqui é um gráfico total de 115 contribuições, seguido pela falta de manutenção e infraestrutura. Aqui são as 58 contribuições que até o momento a gente tem do site, tá? Então, se vocês puderem entrar e participar, esse número com certeza irá aumentar também. E essas informações que vocês puderem contribuir, elas vêm para o nosso banco de dados para que a gente possa trazer para os gráficos. Então, nas sugestões em oficinas que foram escritas no site, a questão da mobilidade ela ganha, e seguida pela questão do ordenamento e habitação, como sendo um dos problemas maiores que hoje o município de Campinas vem enfrentando. Decorrente desse crescimento desordenado, desse adensamento, sem um planejamento, que isso acaba impactando na questão da mobilidade. Às vezes você mora num lugar e para você trabalhar em outro, você tem que, às vezes, se deslocar com 2, 3 ônibus, né? Então, isso, a gente tem esse tipo de problema que nessas reuniões com a comunidade ocorreram, a gente tabulou e mostrou aqui para vocês o que foi o resultado dessas 5 reuniões, tá? Agora, o calendário eu já falei, a gente vai se dividir em 2 grupos, tá? Eu peço que a gente possa fazer um grupo lá no fundo, pode ser, e um grupo aqui, que os moradores se dividem, a sociedade civil, o poder público, de uma forma que cada um possa contribuir com a sua participação em cada um. Então, eu vou pedir para a Dani, a Anitta e a Carol e a Nélia organizar a equipe para que a gente possa fazer essa dinâmica. Fortalecimento da centralidade com indústria, serviços e equipamentos públicos. Também está mapeado aí, os servidores. Centralidade E na praça? Oi? Praça de baixo. É, por aí. Tá? Deficiência na área de saúde e na área ambiental, especialmente com os novos condomínios sem melhorar os equipamentos públicos. Isso também é uma geral, né? É uma avaliação geral. Ele solicita também mais indústrias para a região, evitando deslocamentos da população que ali reside para trabalhar em outros locais da cidade. Ele está mapeado no centro, perto do Jardim Florencio 2. Eles estão pedindo mais indústrias, serviços nessa região aqui também. Deve ser da Bela Aliança, liga não? Bela Aliança Não, lá de cá. Ali no Jardim Florencio perto. Tem umas fotos com 2 dias eles acabaram de tirar todo o alambrado, eles cortaram o alambrado. Você é lembrado? Uma água. Vamos continuar. É o próximo. Tem outra faculdade também, que ia sair no Hugo Penteado. Eu acompanhei até a topografia. E hoje não fizeram. Hugo Penteado, Parque Floresta. Floresta, Parque Floresta. Parque Floresta. Floresta. Mas é o que? Isso daí que foi? Foi uma ideia? Faculdade estadual. Qualquer projeto tem que se puxar. Mas quem que ia providenciar esse poder? Eu acompanhei a Governo, topografia. Estado, federal, o que é? Tipo uma FATEC? Tipo uma FATEC. Assim, dentro da escola, do Floresta, tem escola, só que tem um terreno bem grande, vazio. E aí o que ele está querendo dizer, acho que seria importante dentro desse terreno que está vazio. Deve ser escola, da escola, É junto, tem escola e tem terreno bem grande. Falaram que usação no começo do ano. Até hoje. Isso. Faculdade de Parque Floresta. Isso, Parque Floresta 3. Beleza?
Tá certo? Tá certo. Aí mesmo. É faculdade também? Faculdade também. Ela vai ter que começar no mesmo ano. Faculdade estadual é igual a Faculdade estadual. Essa é a faculdade estadual. Ei, essa estrutura aqui tá bem perto. Isso aí já Eu fui, continuidade da educação. tem que ter investimento. Não, vou colocar para o fazer agora mas a nossa preocupação é o gasóleo. O gasóleo Isso, verdade. Foram bem que colocar fazer uma escola. a situação do gasóleo que a gente está falando é o seguinte, o gasóleo foi construído, o gasóleo ela está fazendo a nave, mas agora acho que vai inaugurar esse mês que vem, né? Já está pronto, vai ter inauguração dela. Então o que acontece? Não tem escola, posto de saúde não tem, porém, verba para então, ou seja, superlota exposto na região, que é o posto do Parque Floresta, está superlotado, e o RH não está dando conta, né? Eu acho. Isso, mas se nós No laboratório aqui está tudo zero. Não tem nada. Lazer também. Isso. Então, mas por exemplo, no Os também o mesmo sistema do vassoura é o mesmo sistema do são os mesmos tipos de problemas, porque é o mesmo tipo de habitação, foram... É minha casa e minha vida. É só minha casa, minha vida não tem. Na medida da construção, uma área residencial, porém, poderia ser usada para o posto de saúde. E precisam ter a escola estadual que tem no bairro. Entendeu? A prefeitura do saúde pode, a prefeitura, mas a do posto de saúde pode, essa foi a proposta. Porém, como o invadir o terreno, a destinada a verba lá para o próprio campanha. Hoje o problema do terreno, tem perto da igreja que a escola está lá. Não pode ser o posto de saúde, não pode. Ah, era que dá para fazer assim. Eu fazer uma técnica na escola, ela está no mesmo terreno do posto, porém na medida do tiro. embaixo já pode. Na verdade aqui está uma bolinha, mas aqui ó, aqui é onde seria o equipamento público. Ele está aqui, ó. Aqui seria o equipamento público e uma área de lazer. A igreja católica está situada aqui hoje, é um terreno enorme e a construtora está utilizando para manter de obra. E tem um outro terreno enorme aqui que é divisa com os Sírios. Você pode utilizar para atender os dois bairros. A ampliação, o escola é o posto de saúde. O posto de saúde não existe. Não, é que está marcado em verde aqui. Como nós estamos falando a respeito de posto de saúde, Posto de saúde e a ampliação da escola. E se quiser fazer mais uma festa, apesar que já tem uma coisa dessa costa. Não, a escola é essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o terreno da igreja hoje, tem uma outra área também, já pode ser utilizado para outro equipamento.
como está falando em posto de saúde, em Campina Grande, na realidade as pessoas vão ficar sem campo. Isso já era para começar um posto de saúde lá, você está sabendo. Campina Grande. Isso. Entendeu? Já tem até terreno lá, onde é o campo de futebol, agora vai ser um posto de saúde. Só que já era para iniciar, não sei o que aconteceu também. Já atender as duas semanas não. Já não vai ter que ir de Valência nem mais para lá. O Vassouras já tem até terreno para fazer posto de saúde. Do lado da creche, do lado da creche. Isso, vai pra cima do campo. Não, não é lá de baixo não, é logo no começo. Isso. Tem o São Luís, tem o Campina Grande, tá subindo esse aqui. Aí atende tudo que na Colina, porque o filho usa lá no Colina. Nossa, gente, isso é excelente. Tirei sua, bem. Esse foi conseguido, os pessoal estava até reclamando lá. Esses dias o pessoal do Lisa estava reclamando sobre a redução. Ia ser muito lá, mas foi conseguido. Por causa do posto de gasolina, é isso? Ia ser lá. Já tem até a área haja doente. Morrer mais. Doente é que mais tem, o problema é esse. A gente tem que falar um pouco também das potencialidades, né? O que a gente pode tentar trazer para desenvolver a região, gerar emprego. Uma empresa, então, disse que ia sair uma, lá pela funicultura. Não sei se vocês sabem, mas não sei se vocês sabem, mas Campinas tem o CATEC 1 e 2, né? E eles estão com um problema de não ter mais espaço para crescer. Eles não têm por onde crescer. E eu acho que se você olhar a região do Campo Grande, ela é contornada, ao redor dela é tudo muito povoado, é tudo preenchido. A gente tem uma das poucas regiões que ainda tem bastante coisa para crescer. Isso que a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, para não crescer desordenado, porque a gente não vê nenhum projeto de uma via alternativa diferente da John Boy. Todo mundo só fala de John Boy. A gente, em paralelo com procurar ocupar isso de forma mais organizada, a gente também deveria se preocupar com uma via diferente da John Boy. Mas isso a gente
eu acho? A gente poderia tentar trazer para o Campo Grande, de repente ser até que 3, que é uma coisa que a prefeitura está tentando arrumar um lugar, que é trazer indústria que não polui, né? Que empresa tecnológica não traz poluição, diferente da Pirelli. A Pirelli é uma indústria pesada. Então, você percebeu a Pirelli como que ela interfere muito na região? O tipo de carrinho que vem para cá, a poluição, entendeu? Então, a gente tem que tentar trazer emprego, mas tem que emprego legal, emprego limpo. Por exemplo, no CIATEC, lá no CPQD, ali na região do São Marcos, tem indústria ali tecnológica, eu acho que Campinas demanda isso. Farmacêuticas, eu acho. Mas aqui, Primeira coisa, para mudar as coisas para Campo Grande, primeiro, abrir aqui, acesso a Bandeirante, abrir aqui, especialmente a linha do trem aqui e a ligação da avenida de droga, talvez para vai pegar uma contrafluxo, é uma beleza, meu. Você não pega trânsito, você Essa região que você está falando é perto, passando pelas chácaras com Jesus Pirapora e por ali? Não, ela margeia Bandeirantes. Aqui, ó. Eu diria a maneira É na beira da Bandeirantes. Vamos colocar 20 minutos nesse tempo. essa possibilidade de atração de empresas, né? Falando em empresa grande agora, outra coisa que passa, você aqui na região, o terreno sobe. Eles querem pagar 15 mil reais no terreno de, por exemplo, Vinhedo, e hoje vai 300 mil. Então, eu acho que nós não queremos mais caixa d'água. Deixa essas famílias, até porque elas não estão conseguindo dar continuidade à construção da sua casa, né? Ou do que ela quer fazer ali na área. É uma área aqui de frente para a Avenida Mário Escolar que vai no Ouro Verde. Então não precisa construir uma caixa d'água. Eu indiquei aqui na quadra 20. Eu indiquei inclusive a quadra 20 de Sapatinho. A Avenida de Santa Antônio de Lopes vai lá em cima. A linha amarela. Certo a bandeirante não. Vem da bandeirante. Aí, olha aqui em cima. Isso, vem, passa lá para a bandeirante. Aí, isso. Não, vai lá. Aí, à direita. Vai cá. Aí, segundo, não vai. Aí, segundo bandeirante. Aí vem o que você está fazendo para então, tem a caixa d'água aí. E do lado eles querem desapropriar essa área do fundo. Nós não queremos mais desapropriar essa área, não. Para nós, tem uma caixa d'água Aqui está construindo uma caixa d'água. Eles querem desapropriar. Isso. A área que está desocupada, nós procuramos o seguinte. Dali dá para ter um meio termo. A área que está desocupada, dá para eles fazerem muito bem a caixa d'água que eles quiserem. E o pessoal que está lá não remova eles. O que nós vamos marcar agora são os problemas. Então, o senhor vê como problema a construção da caixa d'água nesse local. E a desapropriação das famílias que está ali. Então, desapropriação. Isso. E não deu tempo de avisar a família que estava aí hoje, eles têm muito interesse se eles iriam aqui ser especializados. Dessas famílias. É porque eles não materializaram um código político ali que a Sanasa não paga o que o pessoal quer e também não deixa o pessoal construir. Isso faz 20 anos. 20 anos nesse código. Nós queremos desatar isso aí. Não queremos mais. Hoje, mas não interessa a caixa d'água. Se eles quiserem ficar naquela área que está desocupada, fiquem. Mas a sua vida na frente não interessa. Vocês têm mais algum problema? Temos. Aqui no Satelitinho, aqui onde era o antigo lixão. O O antigo lixão da Pirelli. Isso,
orientação para essa área. Ela pode ser aí, foi contado aqui, ó. Entendeu? Você entendeu ali, ó? A investigação, porque faz 20 anos que está em processo ali, não existe mais nada. E a área está abandonada pelo poder público. O DLU não está dando atenção nenhuma ali. Está parado, tinha uma casa, 2 casas lá foram demolidas, entendeu? A cerca está indo embora, não tem segurança. Isso significa que nós podemos destinar ela para o ginásio de esporte, grande parte, toda a região do Campo Grande. Ali essa área pode ser feita. Isso, para fazer essas pessoas, eu guardo as paredes para falar aqui que eu quero essa área para fazer esse parque, essa E o pai que eu falei para você, ela passa a 6,7 de Santantinho, ela começa ali com o Piré, e desce até chegar ali para a parede. Mas ali não vai fazer. O quê? Aquela área ali já foi detectada pela geração. Isso aí é 20 anos que eu estou aqui lá. Na praça do prefeito 17, dá para fazer o quê? Onde era? Onde foi o show? Não, o que eu estou falando que é para destinar essa área, já está desafetada. Que é onde era o chão. A outra área, a praça 36 e 37, toda a gente lá, essa praça de lá, corre uma canaleta da Serasa que vai até o Rio Capivari. Ela pega tudo também um cara lá na canaleta, entendeu? Ainda não passou o primeiro, ela não sai do primeiro. Está começando, iniciando na praça. A gente coloca a gente desenha onde o senhor quer fazer esse parque. Isso na região, acho que é e a professora Amélia, só que o Jusqueiro estava olhando toda a sala das crianças, ela falou que é difícil tratar a aula, e aquele que é muito velho, minha sobrinha está com 22 anos, e já estudou nesse curso, ela fazendo Santa Rosa classes, só que as classes. Tem vaga, mas não tem espaço, tem estrutura na realidade. O prédio não tem estrutura, é cheio de problema. O banheiro precisa de reforma, precisa de uma boa pintura, precisa trocar o teto. Então é que o bolo sai mais caro do que o peixe. Certo? Era desmanchar tudo e fazer tudo. Começar do zero, começar do chão. E precisa de um Santa Rosa, uma praça de lazer, precisa de tudo. Tem perto do postal.
guarda o museu transparente ali, sorteia das ideias, para desenhar As ideias aí, não esquece de achar um local aí que seja mais ou menos centralizado, assim, fazer sem ser limitação desse para quem aceitar. Eu quero que faz também trabalho de recriamento aí. Agora a vez dela falar, deixa eu falar um pouquinho. Pode falar, como se chama? Vem, primeiro do papel. Fabiana, pode falar. Escola, uma nova classe, escola, vamos deixar ela falar. Essas coisas ali, tem que ser Obrigado, Paulo. Não tem uma padaria para você comprar. Não tem nada que fala base. Não tem falando de Santa Rosa, não tem nada. Na minha mão, pode falar. Não, chega de mais hoje na coisa. Aí o centro, depois aquela vai para isso, mas como chega na criar existe posto de gasolina, precisa existe passar, mas para a primeira fazenda aqui, existe uma outra, existe aqui, nós Brasília, só existe aí saúde e essa no caso, meu ponto de vou contar os 3 dias. Vou comentar ele o maior interesse é dar uma sugestão aqui. Quer desafogar um pouco.
além da ponte, está assim, ligar aqui o forense ao vida nova. E aí que transita de carro. Mas isso não pode ser um problema de uma falta de ligação. Exatamente. Entendeu? A floresta vida nova já forma bastante ativar daqui para frente. Antes da ponte Florença aqui, tem outro ponto setentrional. Já que o pavilhão São Sebastião faz parte do Campinas, só é bairro de mundo de volta, sempre costumava andar achando que era. Não, acho que era um futebol que tem a fonte de cuidado dos dentes que não se São Sebastião olhar e falar, só que o que eu fazer, e outra coisa, mas lá na prefeitura do bairro, eu já apresentei aqui é assim, tem aqui no residencial tem uma estrada que chega, alguns obrigatórios, uma viota, do interior, esse tudo já ficou, mas é não vai. Isso está assim, não passa na cidade de Campinas. mas ela tem estou procurando aqui pelo terreno. Então faz a sequência daqui um bairro do Lopes, que ela consegue ela segue aí para a igreja de Santa Cruz, vira entre as fazendas e sai daqui para a casa, para o Lopes sai daqui. Vai estar. Ó, São Luís é só a outra saída reserva. Muita gente que tem tipo lá desse Depois a gente vai lá no Vida Nova. Esse bairro mais caro. Eu acho que no desenvolvimento econômico de decoração da 14. Mas eu acho que é uma questão seguinte. Parece que tem também as rodovias aí, a beirada aí agora que foi na hora dos meninos, daqui do lado lá. Sai lá do. Pra sair lá do Vila Nova. Esse aqui vai ser para cá, Vila Nova. Tem uma avenida aqui. Acho que tem embaixo do verdinho, não é isso? Vida Nova. Saiu eu, né? Não. Tem uma outra. Não, assim, Aí você vai bem.
Sabe que você está praticando, vai ter um problema aqui agora. Pega a polida da fazenda. A polida da fazenda. Trabalho. Por que será? Luxuriado. Tem que perguntar. Aqui tem a estradinha da montanha. Mas o tempo inteiro assim. Mas ela vai sair no curso. Está no planejamento achuriado. Com a chuva. Ótimo. Para poder melhorar o trânsito. Na beira da bandeira, você aqui, ó. Deixa eu pegar outra mão. Fica 10 anos na verdade, beneficiando aí, entendeu? Se vai aprovar o defina rápido. A proposta da vez que eu Para desafogar, É, mas ali não vai moradia, vai moradia, desafogando um pouco. Porque aqui não, você faz assim, e diminui o potencial de expansão. Aqui, ó, a proposta é daqui para Santa Rosa, rasgar essa aqui, ó. é que eu fiz para lá. Esse aí fica no bolsinho também. Já estou fazendo. Ela vai ser e é tudo aqui, Vai sair Aprovar isso daí. E mostrar a cooperação essas gerações fizerem de 6 se fizerem é alternativo. Então, aí aqui tem uma situação, porque na verdade o residencial levista tem uma escada que vai ter. O residencial levista é o que eu mais digo. O residencial levista, a verdade, vai no centro, termina o posto da cidade, termina o posto da cidade, é espaço que está sendo ela já tem a estrada civil aqui, entendeu? Passa no residencial passa do lado da prefeitura. Na hora que eles pediram do bairro, sai daqui já tem a sequência daqui, porque está até aqui no Bom, de mobilidade, as propostas anteriores, por isso que vai ser a demanda da ciclovia é da praça do bordo ao céu. Porque aquele lugar não existe, entendeu? Esse aqui é o céu. no geral. Essa que já conhece. Essa segunda
Inclusive, eu só concordo na hora que ele disse assim, tem menos transporte. Detalhe, né? Tem que juntar. É o contrário, nunca vai ter se não tivesse ciclovismo. Você pega o risco de ter ciclovismo. Sabe por quê? Você não existe essa coisa, o cara não sabe o que ele vê da hora. Eu não gosto muito de fazer isso porque É o contrário, se não for aí é lazer, você tem que pedir um cara de trabalho. O Bosco me falou em relação ao Bosque do Santa Rosa, volta do Bosque do Santa Rosa, Ele vai colocar a bicicleta no lado, vai até o bosque de carro, vai dar bicicleta. Você não está reduzindo os carros. Os motoristas hoje Mas como faz? A pergunta é, o que fazer para respeitar? Porque a gente tem um fato, só fato. O que fazer para respeitar é fácil. É só agora não me E além disso, o ciclista tem prioridade. Então vamos tirar o carro para o ciclista. É isso, não tem opção. Aonde você acha que tem que ter escola? Onde é o prédio da Porque escola? as leis nossas existem, as pais não existem. Onde é a localização? Vocês falaram desse equipamento por Santa Clara. Vocês não querem Santa Clara, vocês querem. Segundo o que eu sei, já passaram pegando o pessoal que mora no torno do Santa Rosa, mora para liberar, a gente vai organizar. E no qual sentimento? Isso. Concede, porque termina ali, o termina do lado, entendeu? Todos assinaram e concordaram. Então, ali provavelmente aí já vai começar a sair de nessa área aí. Comigo. Aí eu acho. Porque nos condições da comporte supermercado, Eu penso assim, ó, minha opinião, eu acredito que nessa área assim, em três partes. Prazer. Não, a outra parte você define. A parte industrial.
industrial, tem muita área. Por quê? Porque se usar isso aí, vai precisar aves para poder abrir essa trajetória por trás. Ciatec 3 é grau esquerdo. Aqui, outra caneta. Aqui eu coloco o quê? BRT, VLT, alguma coisa assim? Uma nova expressa. Em cima da linha já existe, né? Onde que é o... É assim? É assim? Tipo um parque tecnológico? Um parque industrial. Um parque. Esse é a CAN 331. Aqui é o Centro-Oeste? Esse aqui. Esse aqui é o corredor, né? É aqui o Sul-América, né? Ó, aqui, ó, o posto de combustível. Onde está? Então, aqui assim, mais ou menos assim, igual saindo daqui. O que vocês acham? Saindo daqui ou daqui no meio da John Boy? Aqui é a John Boy, aqui é o Nova Esperança. Gente, essa avenida deveria começar aqui antes do Nova Esperança, aqui no Sul-América. O que vocês acham? Aqui assim? Interligando, inclusive, o parque industrial. É, ela deveria ir pro centro. Cadê o centro aqui? Eu poderia de repente passar nesse pedaço aqui assim, ó. Tentar chegar no Garcia de alguma forma, chegar na Transamazônica, eu vim aqui para baixo, via alternativa. Uma ligação do Campo Grande com Ouro Verde. Tem essa ligação aqui, ó, que está durante a Pirelli, que vai interligar lá no
Viracopos. Ele passa pro lado da fazenda aqui, e sai aqui. Eles falaram que ia intercalar na Bandeirante, para não sei pra onde. Ela pega ali, como é que chama aquele? Qual que é a do Florença? É aqui. Isso. Ó, tem mais uma família que acho que dá mais uma maritose. É uma ligação do maritose. passa ele e não deve saber. A rua 1, São Judas. O São Judas que é essa daqui, não é? É essa daqui? Boa noite, pessoal. O grupo 1, primeiro foi lido, a dinâmica foi a seguinte: leu tudo que já tinha sido contemplado de propostas pelo site, pelas reuniões locais já realizadas em outras oficinas, e a gente, para não repetir, a gente teve apenas adaptar e propor coisas novas para não ficar repetitivo. Então, tem muitas ideias que já estão contempladas e não vai aparecer aqui agora porque, como já está, não tem risco de se perder. Mas então a gente vai tratar de coisas novas ou adaptações, tá certo? Então, sobre como está dividido? Está dividido em problemas e potencialidades. Está dividido por áreas específicas, que são os temas prioritários. Ordenamento territorial. Problemas. Algumas coisas foi citada no grupo, mas aparecem em outro campo. Porque a pessoa, às vezes eu falo o bairro aqui, mas está lá embaixo uma outra contribuição, como por exemplo, meio ambiente. Então eu vou ler corrido e depois, se alguma, na hora da gente anotar ficou de fora, a gente complementa ali, tá certo? Mas não se espante se faltar alguma coisa aqui, pode estar no item abaixo. Então, ó, Santa Rosa, problemas em creche, falta de vagas pré-escolares, espaço de lazer também insuficiente, falta vagas no ensino fundamental e um problema sério de ausência de comércio local. Então, a gente constou como incentivar comércio local. Potencialidades do bairro Santa Rosa, foi destacado aqui que há possibilidade real de construção de bosques, tanto dentro do bairro quanto no espaço lateral, que é na Fazenda Acácia ali, que é a área do Banco Safra, que é uma potencialidade para espaço de lazer e esportes. E aí, comungando, interligando com o bairro. Para baixo tem mais coisas aqui. Em mobilidade e transporte, foi destacado aqui como problemas: congestionamentos na ponte sobre a linha férrea do Florense, acesso do Lisa ao Vila Nova, isso é destacado como problema, ciclovias na região, especialmente de João Gordon Lopes, transposição da linha férrea. Então, isso normalmente já estavam até citados, mas como a demanda é gigantesca, foi reinserido aqui para que não deixe passar esses problemas, foi destacado, né? Eu já estava nas reclamações anteriores. Potencialidades: explorar o espaço desocupado da Fazenda Acácia, criando uma via alternativa a João Gordon Lopes, do Santa Rosa até a região da Pedreira, na região do Garcia, Lix da Cunha. É toda uma região vaga que pode ser criada uma nova via alternativa. A desapropriação lá é muito menos custosa porque não tem residência, outra ocupação já consolidada, é mato. Então, apesar de ser particular, é um potencial de desenvolvimento da região como via alternativa, porque a João Gordon está saturada. Habitação: rever o processo de desapropriação das famílias do satélite Íris, especialmente na quadra 20, onde prevê a construção da caixa d'água ali do satélite Íris. Tem que rever esse processo, que a proposta do Adalto é que o espaço já é suficiente para a construção da caixa e as famílias já estão consolidadas ali naquela área. Meio ambiente. E como potencialidade, foi até destacado em outro tópico, a área da Acácia é um espaço vazio que pode ser ocupado de forma mista. Depois eu vou ler para vocês mais para frente. Meio ambiente: destinação específica da área do lixão Pirelli e construção de parques lineares naquela região e em outros que eu vou ler também. Potencialidade: um parque linear na bacia do Rio Capivari, quem não sabe, passa atrás da Pirelli ali, corta o Florense, passa no fundo do Florense 2, atrás dos Círios, atrás da Pirelli, interligando com o parque linear da Lagoa do Mingone, que já é a região do Ouro Verde ali.
E Parque Banhado, que seria um riacho banhado, que corta a Fazenda Cássia, que seria também interligando todas as áreas de rios aí das bacias do Campo Grande. Desenvolvimento econômico. Atrair indústrias para a região como forma de reduzir os impactos da mobilidade urbana. Se a gente tem muito congestionamento é porque todo mundo tem que sair e voltar todos os dias para outra região da cidade. E potencialidades para o desenvolvimento econômico são os espaços vazios próximos ao Instituto Federal, ali na lateral da Pirelli, e Fazenda Cássia, além da própria Bela Aliança, que são espaços vazios gigantescos que tem como comportar um projeto robusto, né, de desenvolvimento econômico da região. Inserção metropolitana. Problemas, acho que foi citado, a questão de riscos na ligação com Hortolândia e tal, acabou não entrando aqui, que já era denunciado anteriormente. Mas potencialidade para inserção metropolitana, temos a interligação metropolitana do São Luís ao Paviote. São Luís é o último bairro lá de Campinas, Paviote é um bairro de Indaiatuba, Montemor, e até certa dúvida, uma metade de um bairro em Campinas, a outra metade já é Montemor, né? Ligando Campinas com Montemor e Indaiatuba, que está na tríplice fronteira ali. As três cidades estão se picando ali. Aí vou acabar repetindo aqui, porque eram duas folhas iguais. Ordenamento territorial. Proposta de criação de um centro de reabilitação de acidentados, especialmente no Jardim Rocinho, próximo a João Bordo Nobre, uma área vazia que está ali bem na esquina do bairro. Potencialidade de ordenamento territorial. A Fazenda Cássia, que é do Banco Safra, deve ser destinada para uso misto com indústria e outras potencialidades, além de moradia, ou seja, não ocupar somente moradia, senão vai tumultuar mais ainda a mobilidade da região e dificultar o acesso da região do Campo Grande, porque a João Borges já está saturada. Mobilidade e transporte. Problemas. Priorizar a ciclovia entre a Praça da Concórdia e o Céu Florense. Isso é uma proposta já da outra reunião, só que por algum motivo foi transcrita de forma equivocada, não ficou claro. Era essa ciclovia entre o Céu Florense e a Praça da Concórdia, porque já há uma demanda. Essa molecada que está usando skate aí veio de outra região, já de carro, mas às vezes você vê eles a pé com o skate na mão, transitando ali na V8 a pé, até o Valência, Itajaí, todo mundo tem uma bicicleta em casa. Se tivesse segurança na via, teria vindo de bicicleta. E não pagaria um ônibus de 3,50 e também não viria de carro, tumultuando ainda mais a ponte do Florença. Então, já é uma demanda real, daqui para lá também. Lá na Praça da Concórdia costuma ter shows. E a juventude sai de Florença até Tiz e vai ter shows lá na Praça da Concórdia a pé, e a gente ainda vai pagar ônibus. E bicicleta todo mundo tem em casa. Então já é uma demanda real e é um problema. Porque eles estão aí. Eles estão, vai começar a morrer, porque está aumentando cada dia mais. Então, atender essa demanda, especialmente nesse trecho, porque é uma demanda real de ciclistas que usam esses dois equipamentos públicos. Tem também a Praça do Amazonas, lá no Itajaí, que já está do ladinho ali, já atende os dois. Potencialidades da mobilidade urbana. Viabilizar o acesso a João Bordo Nobre com a rodovia Adalberto Panzan, pela lateral do shopping. Ali é um trechinho de 500 metros, não mais que isso, é só asfaltar. Só precisa de diretriz viária. Então, a região já veio, inclusive das outras demandas, das outras reuniões, isso é uma potencialidade. Está lá, já tem TAC com shopping, já tem meio caminho andado, é só querer. E certamente, acessando a Adalberto Panzan, que é um trecho municipal de rodovia, você pode acessar a Bandeirantes e a Anhanguera, de um lado para o outro. Então, já que pode acessar a Bandeirantes, acessa a Adalberto Panzan. Certo, pessoal? É uma potencialidade, a gente tem que focar nessa demanda aí. Meio ambiente. O Parque Santa Rosa, a criação do Parque Santa Rosa dentro da Fazenda Cássia, conectando o bairro e atendendo a demanda de equipamentos públicos. Por quê? Há uma reivindicação de equipamentos públicos muito grande em Santa Rosa. E como criar? Ao fomentar o desenvolvimento da Fazenda Cássia, a gente tem um desenho ali no mapa em que seria feito um parque, já aproveitando os riachos que correm ali dentro. Esse parque seria ocupado uma parte por moradia, e em contrapartida teria um desenvolvimento possível que atenderia o Santa Rosa, com escola, creche, posto de saúde, comércio e a via de acesso também. Então, ao explorar um espaço que não está contemplado com urbanização, a gente poderia fomentar o desenvolvimento do bairro do lado, que é o Santa Rosa, que é um bairro isolado que tem 1001 demandas. Os moradores vieram aqui e falaram que não tem nada no bairro. E o que tem está caindo, né?
Desenvolvimento econômico. A região da Sanfar deve ser destinada para polo industrial do ramo químico, que já é uma área que está sendo exercida ali, né, pela Sanfar a trancos e barrancos, né, porque não tem nenhum incentivo público. Então, uma das demandas dos moradores do Grupo 1 é que a região da Sanfar fosse um conglomerado de indústrias químicas. Isso destinaria um sentido inverso para a mobilidade urbana. Não teria aquele fluxo diário no sentido do centro, né? Muita gente poderia trabalhar lá. Da mesma forma que muita gente vem trabalhar na Pirelli, evita de condicionar o shopping, a PUC. Tá certo, pessoal? Essas são as contribuições. Se faltou alguma coisa aqui do Grupo 1 que ou está mal redigida, a gente faz ali no cantinho. Do grupo 2, quem que é o relator? Vamos lá. Como é o seu nome? Ivan. Obrigado. Boa noite. Bom, a gente também precisou de 2 folhas aqui. Assim como o Irineu falou, no nosso grupo também a gente já tinha identificado algumas demandas que já tinham sido levantadas anteriormente. Então, bom, eu vou tentar falar das que foram novidades e reforçar as que foram meio que unanimidade. Em relação ao ordenamento territorial, o pessoal aí deu contribuição citando aí que a gente está com necessidade aí de investimento na área de saúde, educação aí, principalmente nesses grandes loteamentos que chegaram na região, os Sírios e o Bassoli, né? Foi comentado que falta posto de saúde, falta escola, sobrecarregou esses tipos de serviços que tinham na região e não teve investimento do poder público, então a gente está precisando urgentemente disso daí, porque está sucateando, está superlotando, não está dando conta os que a gente tem na região. Então, tentar focar aí, investir nessas regiões aí. O pessoal também comentou que no bairro Colina das Nascentes aqui já tem demanda também na área de saúde. O que mais? O Instituto Federal, em relação a trazer investimento tecnológico de educação de alto nível aqui para a região. Tem o Instituto Federal, a área destinada, a obra está engateando, parece que parou, e a gente precisava falar com... Desculpa, dá licença. É que eu não é o mesmo toque. Deixa eu desligar aqui para não correr o resto. Então, voltando aqui para o Instituto Federal, essa obra está parada, a gente precisa aí que o poder público haja com prioridade, com urgência, para que isso seja feito aí. A gente sabe que tem a importância aí da esfera federal, que essa obra mas também o poder público